Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um Bíblia em Áudio aqui no canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 13. Mas antes, se você não é inscrito por aqui, se inscreva no canal e deixe seus comentários e deixe o joinha também, para que o YouTube mande para mais vidas, amém? Assim você também se torna um missionário. Mateus capítulo 13. Parábolas, semeador, joio e tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e assentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntou: Por que falas ao povo por parábolas? A vocês foram dado conhecimento, respondeu Jesus, dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles, pois ao que tem, mais que lhe terá dado e terá em grande quantidade. Mas aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera.
Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disse: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-no no seu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa foi fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Em parábola abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então sentam-se e junto com os peixes bons
juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: De onde vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? De onde vem? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas essas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivos de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Amém, irmãos? Esse foi Mateus capítulo 13. Que essas parábolas tenham encontrado no seu coração motivo de alegria, de sabedoria, e que você entenda e que o seu coração seja terra fértil para ouvir a palavra de Deus e praticá-la, para a honra e glória do Senhor Jesus, por amor e gratidão a esse sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez pela sua e pela minha vida. Que nós possamos ser gratos por tão grande salvação e amar o Senhor pelo que Ele é, por tudo que Ele tem nos acrescentado e principalmente, mais uma vez eu digo, por tão grande salvação, porque estávamos mortos, irmãos, nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos chamou para que fôssemos novamente família de Deus através do sacrifício perfeito de Jesus, que nem eu nem você podíamos pagar, mas Ele pagou. Ele riscou o escrito de dívida e nos colocou de novo como filhos de Deus, como família de Deus. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo de mais um Bíblia em Áudio aqui no canal Palavras de Vida. Deus te abençoe. Fica na paz.